O que é uma equação? Equação é uma igualdade. Então, por exemplo, se eu tenho essa seguinte equação aqui, eu tenho uma equação, eu tenho uma igualdade. Por que eu tenho igualdade? Porque eu tenho um sinal de igual. Então, sempre que você tiver uma equação, né, você vai ter esse sinal de igual, porque ela significa uma igualdade, né? Quando você tem equações diferenciais, significa que dentro dessas equações, dentro dessas igualdades, você vai ter derivadas. Então, olha essa daqui, por exemplo. Então, aqui você consegue ver, né, que é uma equação. Por quê? Porque a gente tem sinal de igualdade aqui. E dentro dessa equação, a gente tem derivadas, né? Por isso que ela é uma equação diferencial. Porque, olha só, aqui eu tenho a segunda derivada, né? É o equivalente ao y duas linhas. E aqui eu tenho a primeira derivada, que é o equivalente ao y'. Então, se eu tenho derivadas dentro dessa equação, a gente chama de equação diferencial, né? Que é o que vai ser abordado no início do cálculo 2 aqui na UFRJ. Bom, e como é que a gente resolve isso, né? Porque lá naquela primeira que eu dei, como é que a gente resolve isso? A gente faz uma manipulação e encontra o valor de x, né? Aqui a gente vai fazer uma manipulação e vamos encontrar quem é essa função, né? Essa função y aí, que quando você pega a segunda derivada dela, mais ela vezes a primeira derivada dela, mais x, isso tudo vai dar seno de x. Então, você tem que descobrir quem é esse y, quem é essa função que quando você derivar ela duas vezes e somar com ela vezes a primeira derivada dela mais x, isso vai dar o seno x. Quem é essa função? Então, quando você resolve uma equação diferencial, você encontra quem é o y, quem é a função que está sendo derivada, enfim. É isso que a gente vai encontrar. Aí, depois que você tem a função, né, você pode até fazer o teste para ver se é ela mesma. Você pega ela, deriva duas vezes, soma com ela vezes a primeira derivada dela, mais um x, vai fazendo a manipulaçãozinha que você vai encontrar o seno de x. As equações diferenciais, né, elas possuem várias classificações. A gente tem dois tipos de equações diferenciais, as ordinárias e as parciais, né? Nas ordinárias, a gente vai usar o termo EDO e equação diferencial parcial, que é EDP. No cálculo 2 aqui da UFRJ, a gente só usa as ordinárias. Então, vamos entender a diferença, né, de cada uma. EDO. O que seria uma EDO? Né? Na EDO, as derivadas estão em relação a apenas uma variável. Então, olha aqui. Vou colocar uma EDO aqui. Repare que essa EDO, ela é uma EDO, por quê? Porque todas as derivadas, ó, eu tenho uma segunda derivada e tenho uma primeira derivada, né? Todas as derivadas estão em relação a quem? A x, né? Embaixo você só tem dx. Então, sempre que embaixo de todas as derivadas da equação é tudo a mesma coisa, então significa que ela é uma EDO. E esse é o único tipo de equação diferencial que é trabalhado nesse cálculo aqui, que estamos estudando. Então, já dá para entender que as equações diferenciais parciais vão ser aquelas que as derivadas são em relação a variáveis diferentes, né? Eu vou escrever uma aqui, por exemplo. Então, é isso, ó. Aqui você tem du dx e aqui você tem du dy. Tá vendo que a variável mudou? Olha só, um é dx e outro é dy. Isso você vai ver aí em outro cálculo, em outra situação. A gente não estuda isso agora, tá? Não vamos estudar EDP, vamos estudar EDO. São ordinários por conta disso, porque é a mesma variável ali embaixo, em todas as derivadas da equação. Bom, gente, a equação diferencial, ela também possui uma ordem. Então, vamos entender como a gente encontra a ordem dessa equação. Basta verificar a derivada de maior ordem da equação. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer
é analisar todas as derivadas dessa equação. Essa equação aqui, ela só tem uma derivada, né? Que é essa daqui, ó. Só tem essa derivada. Se só tem essa derivada, então a ordem dessa equação vai ser igual à ordem dessa derivada. E qual é a ordem dessa derivada, gente? Gente, se ela é uma primeira derivada, então ela é de primeira ordem. Se ela é uma segunda derivada, então ela vai ser de segunda ordem e assim vai seguindo. Aqui a gente tem uma primeira derivada, né? Isso daqui é um y'. Então, essa equação aí, ela vai ser o quê? De primeira ordem. Olhando aqui embaixo agora. Aqui a gente tem duas derivadas, né? A gente tem essa daqui e essa. Vamos lá. Essa primeira, ela é o quê? Ela é um y, duas linhas, então é uma segunda derivada. E aqui eu tenho apenas um y', né? É uma primeira derivada. Isso significa o quê? Que a ordem dessa, né, que ela é de segunda ordem e que essa daqui é de primeira ordem. Aí o que a gente faz? Derivada de maior ordem, gente. É só você pegar a maior, tá? Ah, essa daqui é de primeira ordem, essa é de segunda. Então, qual vai ser a ordem dessa equação? A ordem da equação vai acompanhar sempre a ordem a maior ordem de derivada que tem. E a gente tem aqui uma derivada de segunda ordem. Então, essa equação também vai ser de segunda ordem. Vai ser sempre o maior que você encontrar, entendeu? Ó, essa daqui, ó, aqui a gente tem mais derivadas, né? A gente tem uma, duas, três derivadas. Aqui a gente tem uma derivada de segunda ordem, uma de segunda ordem e uma de primeira ordem. Gente, é só analisar o que é maior. Prevaleceu a de segunda ordem, né? Então, isso é uma derivada de segunda ordem. Quer dizer, isso é uma equação de segunda ordem, né? Se ela tem derivada de segunda ordem como sendo a maior, então a equação inteira é de segunda ordem. Agora, olhem essa daqui. A gente tem duas derivadas, essa e essa. Aqui eu tenho um y, três linhas, né? E aqui eu tenho um y'. Olha só, aqui eu tenho uma derivada de terceira ordem e aqui eu tenho uma derivada de primeira ordem, gente. O que vai prevalecer? Aquela de maior ordem, né? Então, essa equação vai ser de terceira ordem, só porque ela tem uma derivada de terceira ordem, né? É a maior ordem que tem dentro dessa equação. Então, a ordem da equação vai acompanhar a ordem das derivadas, a maior ordem de derivada que tiver. Então, essa equação inteira vai ser de terceira ordem, só porque tem um y três linhas ali. Então, é assim que a gente vai vendo a ordem da equação, só para vocês saberem, né? Mas aqui a gente trabalha sempre com primeira e segunda ordem. Sempre que você tem y duas linhas, né? Significa o quê? Caraca, essa equação é de segunda ordem, é uma equação diferencial, é uma EDO de segunda ordem. Agora, se você só tem y', dy, dx, só isso, é de primeira ordem. Isso é o que a gente vai ver bastante aqui. Bom, dentro das equações, né, dentro das EDOs, a gente tem esse termo aí, linear, né? Como a gente vai saber se uma EDO é linear ou ela não é linear? Para ser linear, o y na EDO tem que ser sempre de grau 1. Ou seja, ele está sempre elevado a 1, né? E se está elevado a 1, você não precisa colocar 1. Ou seja, você não pode ter o y elevado a 2. E eu não estou falando só do y, eu estou falando do y e de suas derivadas. Tá? O y', o y duas linhas. Eles não podem estar elevados a 2, a 3, entendeu? Não pode estar elevado a alguma coisa que não seja 1. Então, se eles não estão elevados a 1, não é uma EDO linear. Então, vou aqui colocar um exemplo, ó. Aqui a gente tem uma EDO, né? Só tô escrevendo com o formato agora da linha, né? Que eu não tinha escrito ainda, mas isso também é uma EDO, tá? Isso aqui é uma linear. É linear por quê?
Repara que o y duas linhas, o y', o y, eles não estão elevados a 2, a 3, a 4. Tá tudo elevado a 1, né? Quando tá elevado a 1, não precisa colocar, então tá tudo certinho, é linear. Outra coisa para ser linear, né, é que o y, ele não pode multiplicar y e nem multiplicar as suas derivadas, né? Você não pode ter um y vezes y, você não pode ter um y vezes y', um y vezes y duas linhas, você não pode ter isso. Se você tiver isso, ela não é linear. Repara que nessa equação que eu coloquei aqui, né, ela é linear, porque ela não tem um y multiplicando um outro y. O y tá sempre multiplicando o quê? Um x, um 5, né, um número. É sempre assim, tá? Multiplicando um número qualquer, ou então um x, alguma coisa assim. Mas nunca y vezes y, não. Isso aqui é não linear. E a última coisa é que nem y, né, y e nem y' ou y duas linhas, eles não podem ser expoentes em uma exponencial, sabe? Se você tem um e elevado a x, e elevado a alguma coisa, você não pode ter e elevado a y. Não. Você não pode ter e elevado a y', duas linhas, não pode. Numa equação dessa aqui, eu não poderia ter uma coisa dessa. Exemplo, ao invés de y duas linhas aqui, né, poderia ser x elevado a 3 vezes e elevado a y. Isso pode acontecer? Não. Por quê? Porque o y e as suas derivadas não podem ser expoentes. Y', y duas linhas, y, eles não podem ser expoentes, então isso está errado, tá? Também não poderia ter, sei lá, x elevado a y. Não. Y não pode ser expoente. Y' também não. Então, se você não tem nada disso que eu falei aí, parabéns. Você tem uma equação diferencial ordinária que é linear. Sabendo de tudo isso, a gente já pode começar a entrar nos tipos de EDOs que a gente tem e nos seus métodos de resolução. Bom, a primeira EDO que a gente vai conhecer aqui vai ser a separável, né? São as EDOs separáveis. E como é que a gente reconhece uma EDO separável, né? Como é que você vai olhar para aquela equação e pensar, isso aqui é uma equação diferencial que é separável, é uma ordinária separável. Então, ela vai estar sempre nesse formato aí que eu coloquei. Ou vai ser um produto, ou vai ser um quociente, uma divisão, entendeu? Ou vai ser duas funções aqui se multiplicando, ou você vai ter duas funções aí se dividindo. Multiplicação e divisão é uma EDO separável, né? E a gente já vai entender por que ela se chama separável, né? Tem a ver com o método de resolução dela. Mas antes, vamos só testar aqui, ó, os tipos de separáveis. Só pra gente ver se é separável ou não, ó. Isso daqui vai ser uma EDO separável? Sim. Por quê? Porque entre o x e o y, a gente tem o quê? Uma multiplicação, né? Isso aqui é uma multiplicação, é um produto. Então, o resultado disso é um produto, né? Então, olha só, é uma EDO separável. Agora vamos ver essa daqui, ó. É uma EDO separável? Não. Não é uma EDO separável. Por quê? Porque você não tem nem multiplicação e nem divisão, né? Ali você tem uma adição, você tem uma soma. Então, não dá. Não tem como. Isso aqui não é uma EDO separável, né? Você tem um sinal de mais. O certo seria, para ser separável, né? Deveria ser uma multiplicação ou então uma divisão, né? Enfim. Então, essa daqui não é. Vamos ver mais uma aqui, ó. Isso daqui, sim, é uma EDO separável, né? Por quê? Porque a gente tem uma multiplicação, né? Isso aqui é um produto. Então, tá certinho. Ela é, sim, uma EDO separável. Como resolver EDOs separáveis? Escrevi todo o passo a passo aí que a gente vai seguir, né? E eu vou fazer junto com vocês, esse passo a passo. Primeiro eu vou escrever uma EDO aqui. Então,
Vai estar lá na sua prova. Ah, resolva essa EDO aí. Vamos lá, vamos resolver essa EDO. Vamos lá. Primeiro, separar tudo que tem y de um lado e tudo que tem x no outro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar tudo de x de um lado e y do outro. Então, o que eu posso fazer aqui? Vou pegar esse y, passar aqui pra baixo, e pegar esse dx e passar aqui pra cima, tá bom? Aí vai ficar... Ficou assim. Bom, já fiz o primeiro passo, né? Aqui eu vou dar uma riscada. Depois, integrar ambos os lados. Então, beleza. Você vai integrar os lados, ó. Aí, como você faz? Primeiro, escreve, desenha o símbolo da integral, né? Ó, desenha o símbolo da integral e integra. Qual é a integral disso daqui? Lembrando que isso é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá bom? É a mesma coisa. Então, qual seria essa integral de 1 sobre y? Seria ln do módulo de y. E qual é a integral de x? Tranquilo, né? X ao quadrado sobre 2. Aí, gente, você tem que colocar constante, né? Constante coloca só uma, tá? Não precisa colocar dos dois lados, porque eu sei que a gente também fez uma integral ali no primeiro lado, né? Não precisa colocar ln do módulo de y mais c igual a x ao quadrado sobre 2 mais c. Coloca só em um dos lados. Geralmente a gente coloca ali no último. Então, coloquei a constante lá no final. Beleza, integramos. Aí agora... isolar y para encontrar a solução geral. Então, a gente tem que isolar esse y, né? No caso, não é nem isolar y, né? O negócio é sempre isolar o que seria a função, né? Você isola sempre o que tá aqui, o que seria o negocinho que tá em cima, entendeu? Nesse caso é o y, porque poderia ser um du dt. Quem é que você vai isolar depois que faz tudo aquilo que a gente fez? O u, né? É sempre a função, porque o t seria a variável. E aqui o y é a função, o x é a variável, né? Então, aqui você isola o y. Como é que a gente vai isolar esse y? Se ele tá dentro de um módulo, dentro de um ln... Vamos lá. A melhor coisa que dá pra fazer aqui é aplicar Euler em ambos os lados, né? Aplicar Euler em ambos os lados. Vamos lá. Se eu aplicar o Euler em ambos os lados, eu vou ter isso daqui. Aí, gente, isso daqui é manipulaçãozinha, entendeu? Não é nem coisa de cálculo 2, é mais você saber o que fazer pra deixar aquele y sozinho. Aí, gente, vocês têm que lembrar que existe uma regrinha que é assim, ó. Vou anotar uma regrinha aqui pra vocês. Ó, log de b na base A igual a b. Ó, repara, eu tenho um termo aqui que é o A, e o A está elevado a log, que tem base A. A base desse log é A. Sempre que você tem algum termo elevado a um log cuja sua base é a mesma coisa que está aqui, você pode colocar que isso tudo é igual ao termo que está aqui, né? Ele é um log de B. Então, isso tudo é igual a B, né? O que você faz basicamente aqui? Você está cortando isso aqui. Deixa só o B. Então, aqui em cima, né? Lembra sempre que ln é um log que tem base E, né? É um log... Então, basicamente isso aqui que a gente tem aí.
Log na base E, né? Log do módulo de Y na base E. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso cortar, né? Porque a base, nesse caso aí, é igual ao que a gente tem aqui embaixo. Então, eu posso cortar. Aí vai sobrar só o quê? Vai sobrar só o módulo de Y. Você vai colocar aqui módulo de Y é igual a isso daqui. Você cortou ali e colocou que módulo de Y é igual a isso. Aí, gente, se tirar o módulo do Y, a constante vai poder ser positiva ou negativa, né? A gente pode dizer que o C vai poder ser tanto mais ou menos, né? Positivo ou negativo. Então, a gente pode até chamar isso de A e trocar esse C por um A, porque pode ser positivo ou negativa. Mas eu vou deixar continuando no C mesmo, tá? Então, como tem isso, né, de você tirar o módulo e poder dar essa oportunidade da constante ser positiva ou negativa, então vamos fazer isso. A gente vai retirar esse módulo. E olha só, o y já está praticamente isolado, né? Só que a gente pode dar uma melhoria nisso. Gente, sempre tenta simplificar, sempre vai tentando fazer alguma coisa. Vocês podem lembrar que isso é a mesma coisa disso aqui, ó. Vocês lembram dessa regra? Quando você tem a multiplicação de coisas que possuem a mesma base, né? Somos expoentes. Por isso que aqui, né, tá somando os expoentes. Então, posso dividir, né? Posso pegar isso e transformar nisso daqui. Que dá no mesmo. E, gente, se eu pegar E e elevar a C, vocês concordam comigo que isso vai continuar sendo uma constante, né? Porque o E, ele tem um valor. O Euler tem um valor, o número de Euler. E C é uma constante, que ele é um número, né? Se você pegar um número e elevar a outro número, você vai ter o quê? Você vai ter um número. Então, vai continuar sendo uma constante. Então, é isso. A gente pode deixar a nossa resposta aqui. Essa vai ser a nossa solução geral. Então, encontramos a função, encontramos esse y. Essa é a solução geral, né? Encontramos esse y. Aí, olha só o que tá aqui, né? Se eu pegar esse y, derivar ele uma vez, ele vai ser igual a ele mesmo vezes x. Interessante, né? Bom, resolvi tudo isso aqui, né? Só que assim, gente, existe um negócio chamado condição inicial, que às vezes o exercício dá pra gente. Então, o que seria a condição inicial? O exercício, além dele te dar esse EDO aqui, que ele deu em amarelinho, ele vai falar assim pra você, eita, ele vai dar isso aqui, ó. O que isso significa? Significa que se eu colocar um zero no lugar do x, o meu y vai ser igual a 1, né? Aí o exercício ele vai te dar isso aqui e isso aqui. E isso aqui seria uma condição inicial. Gente, a condição inicial vai ajudar a gente a encontrar a solução específica dessa EDO. Ou seja, ela vai dizer pra gente quem é essa constante, né? Porque aqui eu sei que y tem esse valor, mas eu não sei o valor certinho de y. Por quê? Porque eu não sei o valor da constante, né? Mas agora a gente vai descobrir o valor dessa constante. Por quê? Porque a gente vai usar a condição inicial, né? A condição inicial falou que se a gente colocar o zero no lugar do x, o y vai ser igual a 1. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, essa é a nossa solução geral. Eu adicionei mais passos para nossa solução agora, né? Então, vamos lá. Usar a condição inicial para encontrar o valor da constante. É isso que a gente vai fazer. Então, o y é igual a 1, né? Então, eu vou colocar aqui 1 é igual a e elevado a 0 elevado a 2 sobre 2 vezes c.
Entendeu o que eu fiz, gente? Eu só peguei isso aqui e joguei na solução geral. Bom, vai dar 0 ao quadrado é 0, 0 sobre 2 é 0, então isso vai dar o quê? Elevado a 0 vezes c. Qualquer número elevado a 0 é sempre 1, né? Então vai ficar 1 igual a 1 vezes c. Ou seja, 1 é igual a c, né? Então a constante vale 1. Descobrimos o valor da constante. Aí olha aqui, ó. Encontramos a constante, né? Então, substituir o valor da constante na solução geral para encontrar a solução específica. Então, agora você só vai pegar a geral e no lugar do c, você vai fazer o quê? Colocar o valor dessa constante, né? Que é 1. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar y igual a i vezes 1. Gente, vezes 1 nem precisa colocar, né? Então, vai dar só isso daí mesmo. Essa é a nossa solução específica.